Iniciando aqui a nossa aula de gráficos da série vermelha. Então, bora lá. Como é um gráfico normal de uma série vermelha e como que forma, tá? Então, vamos lá. O gráfico da série vermelha é o gráfico de RBC, então Red Blood Cells. A partir da curva do gráfico, os valores de VCM e RDW são calculados. Então, a gente consegue observar a anisocitose, tá? Aqui, olhando pelo gráfico. E o VCM ele também vai fazer um cálculo, tá, galera? Para a gente conseguir observar microcitose, macrocitose ou normocitose, tá? É assim que eles fazem, que o equipamento ele faz o gráfico de RBC. Aqui, neste gráfico, por exemplo, a gente já tem o gráfico que tem a base um pouco mais alargada, tá? Aqui nessa área, ok? E essa alteração é uma alteração moderada. E o que ele mostra aqui pra gente? Qual é a tradução? A tradução é que a gente tem um RDW alterado, então nós temos uma anisocitose moderada. Quer dizer que a gente pode ter uma variação discreta entre o tamanho das hemácias, tá? Para quem ainda não sabe, as siglas RDW, VCM, vai ter explicação mais para frente quando eu falar mais aprofundado sobre cada série, tá? Aqui eu tô falando somente sobre os gráficos por enquanto. Aqui, quando o gráfico tem uma curva mais alargada, de uma forma mais acentuada, dá para perceber, né? Olha, esse aqui e esse aqui. Esse tá bem mais alargado, tá bem mais acentuado aqui essa base dele. Então, a gente fala que temos sim uma anisocitose acentuada, para quem libera em cruzes, 3 cruzes, e a gente tem dupla população aqui, a gente consegue ver que a gente tem tanto hemácia microcítica quanto hemácia macrocítica na imagem. Se a gente for confirmar em lâmina, com certeza vai aparecer os dois tipos aí de hemácia, tá bom? Uma coisa importante que muita gente não dá essa importância devida, tá? É o que? Quando a gente encontra micrócitos na lâmina, o gráfico ele vai estar assim, ó, com um deslocamento para a esquerda. E aí a gente vai ter esse indicativo. Por isso que eu falo que primeiro eu olho o gráfico, galera, porque assim, o gráfico ele vai me orientar. É uma orientação que a gente tem. Vai ter a parte de flags, a parte de atenção, mas o gráfico ele vai dar uma orientação muito maior. Para mim, eu acho muito melhor porque é visual. E eu sou uma pessoa super visual, preciso olhar. Então, se o gráfico tá aqui, ó, mais para a esquerda, eu já tenho quase certeza que eu vou olhar na lâmina e vou ter micrócito, né? Então, essa é uma dica muito bacana. Quando o gráfico ele tem a sua inclinação aqui, ó, para a direita, gente, é muito legal os gráficos, eu adoro estudar. Ele vai dizer que eu tenho mais hemácias macrocíticas, quer dizer que eu tenho mais hemácias macrocíticas do que hemácias normais lá no meu hemograma. Por isso que eu falo para vocês que o gráfico ele vai me dizer já muita coisa. Eu nem preciso às vezes ficar quebrando minha cabeça. Eu já sei o que eu vou ver. Eu sei o que eu consigo observar na lâmina. Aqui, quando o gráfico ele tem um duplo pico, assim, galera, ó, dois picos, tá? Quer dizer que eu tenho uma dupla população eritrocitária. Isso quer dizer que eu tenho hemácia microcítica e hemácia macrocítica na mesma lâmina. E isso pode acontecer, gente, com mais frequência do que vocês possam imaginar. Pode acusar também algum dismorfismo, algum tipo de poiquilocitose, mas é muito mais comum ser a dupla população eritrocitária. E a gente confirma em lâmina também. Aqui é mais um exemplo de duplo pico, tá? Quando ele tem o pico aqui, ó, bem em cima, aqui já tem um aqui, mas tem outro aqui embaixo, mas também é considerado duplo pico eritrocitário. Então a gente vai olhar e com certeza vai ter a dupla população aí. Só para mostrar para vocês que eles podem se apresentar de maneiras diferentes. E na próxima aula a gente vai falar sobre os gráficos da série branca.